Graças pais amados, estamos aqui mais uma vez juntos para refletirmos acerca da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Ronei, pastor da Igreja Batista Liberdade em Volta Redonda, e tão logo essa pandemia acabe, será um prazer receber você e sua família ali em nosso templo, na Voldac, em Volta Redonda. Mas por enquanto, vamos continuando por aqui, tendo esse contato através das redes sociais e assim meditando acerca da palavra do Senhor. E nessa ocasião estou dando início a uma série de reflexões sobre o tema a corporeidade na tradição bíblica. Corporeidade na tradição bíblica. E eu quero iniciar nesse conjunto de reflexões meditando sobre um texto que sempre fala muito ao meu coração e que tem uma importância muito grande na minha vida, e tenho certeza que Deus também estará falando na sua vida nessa oportunidade, que é o texto que se encontra em Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14, que nos diz: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É interessante esse texto, e me chama muita atenção, que é mais um momento onde o apóstolo Paulo se coloca em oração nessa carta que ele escreveu à igreja em Éfeso. Nessa ocasião, no entanto, nesse texto do capítulo 3, a partir do verso 14, há um detalhe que chama muito a atenção e que merece também a nossa atenção neste momento. Paulo inicia esse parágrafo dizendo essa frase: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. E quando nós pensamos em corporeidade, nós pensamos na maneira em como nós, seres humanos, nos apresentamos no mundo, nos relacionamos com o mundo, com os outros e com o próprio Deus. O nosso corpo manifesta aquilo que está presente em nossa consciência. E nesse texto, quando Paulo então se coloca em oração, ele vai descrever que naquele momento ele havia se colocado também de joelhos diante do Pai. E nesse momento de oração que é tão importante, e eu louvo a Deus porque em nossa igreja nós temos tido esse privilégio de diariamente, às 18 horas, estarmos juntos em oração, intercedendo pela vida de todos aqueles que têm se colocado diante do altar do Senhor. E como é gostoso a união da igreja em torno da oração. E Paulo aqui nos dá exemplo de alguém que separou um tempo, ou que separava momentos de sua vida para a oração. E o texto aqui fala da expressão que Paulo se colocou de joelhos diante do Pai. E é interessante observar que não era um costume comum naquela época de Paulo. Talvez seja um costume do cristianismo mais contemporâneo. Mas na época de Paulo, os judeus não costumavam fazer suas orações de joelhos, mas sim em pé. Alguns poucos exemplos a Bíblia nos apresenta de pessoas que se ajoelharam para orar. E todas as vezes que essas pessoas se colocavam de joelhos na presença do Pai em oração, é porque havia ali um motivo muito especial, uma causa muito urgente, para que essas pessoas fossem então motivadas a se colocarem de joelhos. É interessante que é destacado por alguns comentaristas que os judeus se colocavam em pé em suas orações.
E na Bíblia, o ajoelhar-se para uma oração, né, foi utilizado apenas em alguns momentos, em algumas circunstâncias, como por exemplo Salomão, que se ajoelhou, né, quando da dedicação do templo, o texto registrado lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 54. Também ressaltado que Estevão, durante, né, o seu martírio, em Atos 7,60, também se coloca de joelhos em oração. E Pedro, né, ao lado do leito de morte de Tabita, em Atos capítulo 9, verso 40. E aqui mais uma vez também Paulo se colocando de joelhos em oração. O colocar-se de joelhos indica humildade, indica um clamor mais fervoroso diante de Deus. E eu pergunto a você, né, você tem tido essa prática de se colocar em oração em primeiro lugar? Né? Você tem buscado a face do Pai em oração? Em segundo lugar, você tem movido seu corpo numa atitude de humildade, clamor, fervor, em oração pela presença do Pai, pela presença de Deus? Aqui Paulo tinha um motivo muito sério, muito urgente, para o qual ele se coloca daquela maneira, de joelhos. E você, será que também não tem motivos para se colocar diante do Pai em oração de joelhos? O texto nos diz que Paulo se coloca diante do Pai de joelhos em oração, porque ele queria, desejava que Deus pudesse estar agindo de tal forma sobre a vida dos filhos dele, da igreja dele. E aqui o verso 16 ele diz: olha, me coloco de joelhos para que, segundo a riqueza da sua glória, Deus conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no homem interior. Paulo estava ali de joelhos, intercedendo em favor da igreja, dos filhos de Deus, para que Deus concedesse a eles a força no poder de Deus, mediante a atuação do Espírito Santo na presença do homem interior. Verso 17 diz que Paulo também estava orando para que Cristo estivesse habitando nos corações daquelas pessoas que estavam compondo a igreja de Cristo através da fé. Paulo também orava para que a igreja estivesse fundamentada, alicerçada no amor de Cristo. Paulo se colocou de joelho para que a igreja também entendesse, pudesse compreender na comunhão dos santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E finalmente Paulo diz que estava ali então orando, se colocando de joelhos, para que aquelas pessoas pudessem ser tomados de toda a plenitude de Deus. Por isso Paulo estava ali com seu corpo numa posição de humildade, de joelhos, numa atitude de fervor, de alguém que tem a consciência da urgência, da necessidade de outras vidas conhecerem e serem tomadas da plenitude de Deus. E você também não deseja se colocar dessa forma, fisicamente, se colocar de joelhos nessa hora, diante da presença do Pai, e está então intercedendo por sua vida, pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos, pela vida de nossa igreja, pela vida da igreja de Cristo? Certamente Deus tem nos movido a consciência para buscarmos a face dele. E como carecemos nesse tempo de sermos fortalecidos pela presença de Deus. Como necessitamos ser fortalecidos pela presença do Espírito Santo de Deus no nosso homem interior. Como necessitamos agora estarmos juntos em amor, em oração, clamando ao Pai, na presença do Pai, de joelhos, em favor de todos aqueles que carecem ser tomados
da plenitude do amor e do conhecimento de Deus. Que você se comprometa como Paulo a estar juntamente comigo, com a Igreja de Cristo, diariamente, em oração, de joelhos, buscando humildemente a face do Pai, para que Deus, a seu tempo, possa realizar a obra dele na sua vida, na vida da sua família, em nossas vidas e na vida da Igreja de Cristo Jesus. E Paulo termina esse capítulo 3 declarando: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. A glória do Senhor, o poder dele é infinito e se renova de geração em geração. E Paulo aqui glorifica a Deus: olha, eu tenho certeza que essa minha oração será atendida, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, para além de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, conforme o poder que tem operado no meio da Igreja de Cristo Jesus. Então se junte a nós, una-se a essa Igreja de Cristo, interceda, se coloque em oração na presença do Pai, e certamente Deus fará infinitamente mais, além daquilo que estamos pensando, pedindo ou imaginando. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus cuide da sua casa, da sua família, e que Deus nos una a cada dia mais em seu amor e na oração diante do Pai. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.